Então, agora sim, vamos lá. Então, só dar aquela ajustadinha aqui na câmera. E agora tá certinho. Uma aproximada bacana. E vamos dar, né, gente? Então, retomando aí nosso ritmo de férias, né? Eu creio que vocês estejam bem descansadinhos. Eu dei aquela descansadinha básica, né? Para voltar com todo o pique aí com vocês, tá? Então, hoje a gente reinicia os trabalhos a partir do tópico de funções 4. Né? Funções 4. Vai ser aí o, o tópico de funções que a gente vai ver. Tivemos ali, dentro do nosso cronograma, apresentação de tipos de funções. E hoje a gente vai acabar secando mais um pouquinho as funções que a gente já conhece, vendo algumas tipos de pergunta ou de abordagens que eles podem trazer, tá? Geralmente fica muito mais ali no campo das funções que a gente conhece, primeiro grau, segundo grau, muito mais nessa parte. Depois, ali, talvez apareça uma exponencial, uma trigonométrica, mas de via de regra ela sempre fica num campo aonde a gente fica mais à vontade, que são das funções de primeiro e de segundo grau, né? Função afim e função quadrática. E aí a gente vai acabar introduzindo a questão da inequação nesse caso, né? O primeiro tópico que a gente vai começar a falar em cima delas são as inequações, tá? Que até então a gente estava trabalhando com uma equação, com uma igualdade. Então vamos ver a diferença de cada uma, né? Então vamos supor que nós tenhamos uma f de x igual a x quadrado menos 36, por exemplo. Aqui ela é uma equação, né? Por que ela é uma equação? Porque ela tem esse sinalzinho. Esse sinalzinho configura ela como uma equação. Quando eu vou mudar, por exemplo, aqui uma f de x igual a x, aliás, menor, vamos ser, maior ou igual, pode ser, a x quadrado, aqui a gente já está falando de uma inequação. Tá? Uma inequação. E aqui na inequação, a gente vai ter as desigualdades. Essa será a diferença uma da outra. Enquanto uma a gente tem igualdade, nas inequações nós vamos ter desigualdades. E essa desigualdade ela pode ter uma certa variação de sinais. Ele pode aparecer lá o sinal de menor, maior, ou de menor igual, maior igual. Né? Lembrando que esses sinais a gente vai ter aquela história das bolinhas, né? Essa aqui, ó, vai ter a história da bolinha, né? Que a bolinha toda preenchida vai ser fechado, e aqui a bolinha vazadinha vai ser intervalo aberto, tá? Isso quer dizer que o número que a gente está se referindo, ou os números, ou os resultados, eles só limitam o intervalo, mas eles não fazem parte do mesmo. Enquanto aqui, sim, os números, além de limitarem, né, o início e o fim do intervalo, eles também fazem parte do intervalo. Então, essa é a grande diferença de uma para outra. Deixa eu dar uma ajeitadinha, que ficou meio... agora sim, agora ficou bacana. Aí, tá me sentindo mal. Aqui, então, menor e maior, intervalo aberto, menor igual, maior igual, intervalo fechado. E aí vocês também têm outra simbologia que acaba aparecendo para vocês, que aqui no intervalo aberto aparece os parênteses ou os colchetes virados para fora. E aqui a gente vai ter o intervalo fechado, onde aparece o colchete virado para dentro. Então, essa simbologia é sempre bom a gente revisitar ela para sempre estar fresquinha ali. Aparecendo uma prova, eu sei interpretar isso de uma forma tranquila.
Então, seguimos aqui. Vamos para uma situação onde a gente poderia analisar uma função, vou pegar uma quadrática mesmo, que ela fala. Vou pegar, aliás, uma quadrática não, vou pegar uma afim, num exemplo. Uh, Esboce o gráfico da desigualdade abaixo, destacando a região correspondente. Então, seria isso. Então, como é que funciona essa parada? Vamos supor que a gente tem uma f de x igual a x mais 2. Então, isso aqui não é igual, mas vamos botar uma desigualdade aqui no meio. Vamos botar maior. Então, função maior, ou f de x maior que x mais 2. Então, o que, que a gente faz? O processo ele é exatamente o mesmo de a gente descobrir as raízes, né? A gente vai acabar transformando isso aqui em zero. Então, vai ficar maior que x mais 2. E na sequência eu vou isolar, ó. Eu vou isolar o x passando 2 para o outro lado. Então, vai ficar menos 2 maior que x. Agora eu tenho que ler isso aqui, ó, porque tá estranho, né? Menos 2 maior que x. Vamos virar o x. Então, aqui qual é o segredo? Jogado. A desigualdade está apontando para lá. Quando eu virar isso aqui, porque na verdade eu só estou mudando de leitura, eu vou levar o sentido da desigualdade junto. Ó. Então vira tudo. Aí a gente vai ficar com o resultado que é x, virou. Eita, escapou aqui, perdão. Escapou meu suporte. Agora sim. Perdão aí pelo falha técnica. Tá, então voltando para cá. A gente vai ter a mudança também, ó. Como a gente inverteu todo o sistema, a desigualdade também vai mudar de posição. Ó. Agora fica mais coerente, ó. Menos 2 é maior que x e x é menor que menos 2. Na verdade é a mesma coisa, só que é o contrário, tá? Tô lendo o contrário, é a mesma coisa. Então, na prática, esse aqui vai ser o nosso resultado. Como é que a gente faz então para esboçar o gráfico? Faz lá o nosso plano cartesiano x e y, faz as marcações como a gente aprendeu. O que, que a gente vai marcar de pontos-chave aí? A raiz, que é no menos 2, então menos 2 está aqui, e o termo independente, que é do mais 2. 1, 2, marquei o 2. E agora, vamos passar a função, né? Vamos desenhar a reta que define essa função passando por esses dois pontinhos aqui, ó. Então, a função f está aqui definida. Só que tem um detalhe. Ele está dizendo, ele está tratando de uma desigualdade. Então, ele está dizendo que o que é válido para mim aqui nessa desigualdade é o resultado x menor que menos 2. Então, o que, que vai ser destacado aqui nesse sistema? O que vai ser destacado é essa região aqui de baixo. Ó. Porque ele é o x menor que menos 2. Ó. Então, tudo que está para cá é válido. O que está para lá é inválido. Então, a gente pode deixar o quê? Ó? Eu geralmente gosto de trazer uma linha pontilhada, assim, ó. Enfraquece a que tu já desenhou, se tu for fazer de lápis. Ou tu pode pintar aqui a região, ó. Ó. Pode pintar essa região para mostrar que aqui que é a região em destaque. E, logicamente, por ser um intervalo aberto, a gente coloca aqui na raiz uma bolinha desse tipo aqui. Bolinha aberta, certo? Então, o que que vale? Daqui, do menos 2.
Então, vale do menos 2 para cá. Então, todos os valores, menos 3, menos 4, menos 5, ou seus decimais, né? Por exemplo, aqui teríamos menos 2,1, estaria no intervalo. E assim por diante vão ser valores, vão ser soluções dessa equação, ok? Alguma dúvida, gente? Perguntas? Vamos ver aqui no nosso chat. Alguma dúvida aí que vocês queiram trazer? Se tiver de boa, manda aí. Por Qualquer enquanto, coisa, tranquilo. pô, tudo tranquilo. Beleza. Começa a ficar meio, não digo chato, né? Daí a gente vai eu vou introduzindo aos pouquinhos, né? A gente não vai se enlouquecendo. Tá? A gente vai indo aos poucos. Primeiro, a gente viu aqui com uma função afim, uma função de primeiro grau. Depois vamos misturar tudo, mas vamos fazer por partes. Agora, vamos fazer um exemplo, mesmo enunciado. Vamos dizer que aqui seja a letra A, e vamos fazer a letra B agora, em cima de uma quadrática. Por exemplo, podemos pegar essa mesma aqui, só vou mudar para uma inequação. Então vamos trocar essa daqui, por exemplo, de um menor. Vamos fazer ela menor. Então, aqui, podemos fazer até menor igual. Vamos fazer menor igual, que daí fica bacana. Aí, gente, aqui é o mesmo processo. Quando a gente iguala isso aqui a zero, a gente vai aplicar, nesse caso, para resolver, a fórmula de Bhaskara, ou nesse caso aqui a gente nem precisa usar Bhaskara, a gente pode se isolar direto. Então, passando esse menos 36 para cá, eu fico com 36 positivo, menor ou igual a x quadrado. E quando eu for tirar, passar esse expoente 2, ele vai se transformar numa raiz quadrada de 36, menor ou igual a x. E aí não te esquece que isso aqui, ele, como é uma equação de segundo grau, tem que dar dois resultados. Nesse caso aqui, tirando a raiz de 36, eu vou ficar com mais ou menos 6 menor que x. Então, mais ou menos 6 menor que x. Ah, faz a mesma inversão, gente, ó, faz a mesma inversão de posição, no sentido também da inequação, ó, fica x maior ou igual a mais ou menos 6. Certo, gente? Então, temos aí essa inequação. Então, vamos para o desenvolvimento da mesma. Então, aqui a gente vai fazer o desenho. Aqui ela é uma função que ela é de segundo grau, então ela vai fazer aquela parábola, né? Nesse caso, uma parábola fica com a boquinha voltada para cima, e ela vai passar por esses pontos aqui, ó, mais 6 menos 6. Então, vamos lá, 2, 4, 6. Positivo, 2, 4, 6, menos 6. E o desenho, né? Logicamente, a gente vai ter aqui a nossa parábola passando aqui e vai cortar, ó. Pega o termo independente, menos 36. Então ela vai cortar lá embaixo. Tá um pouquinho mais fechadinho. Então, aqui vai ser o menos 36, que é o termo independente. Sabendo disso, a gente tem aqui intervalos fechados. Então, ó, faz a bolinha fechada aqui, faz a bolinha fechada aqui. E o que ele pergunta? Ele quer saber onde a função, ó, a f de x, ela é menor ou igual ao tal valor. Ou podemos pegar aqui, ó, e pensar separadamente. Ó, a gente pode pensar que a gente tem um x linha maior ou igual a 6 e um x 2 linha maior ou igual a menos 6. O que isso quer dizer? Ele quer a região que seja maior ou igual, tá?
A região que fica maior igual é essa região aqui, ó. A gente vai ter ela maior que 6, é exatamente onde a função, onde a gente tem essa condição essas linhas aqui, essas curvas, elas estão acima, ó. Elas estão acima. Então, essa região de ser maior que 6, ou seja, a função ela é maior, é igual a 6, porque o 6 é o limitador. Ó. Mas aqui, ó, toda essa regiãozinha aqui, ó, ela é maior. Então, ó, conforme for pegando a curva aqui, ela é maior. Maior e igual. Maior e igual. Então, ó, daqui do zero para baixo ela é menor, então não conta. O que conta para gente aqui é onde a função f de x ela é maior que 6. Só que tem um detalhe, a gente tem que olhar ah, sempre de acordo com o sinal que vai acabar me mostrando. Onde é que a função ela vai ser menor? Quando esses valores forem maiores, tá? E faz sentido a gente interpretar. Bom, vamos então ver se tirar a prova se de fato isso faz sentido ou não, tá? Então isso aí é uma coisa importante da gente raciocinar. O que que ele diz aqui, ó? Tanto numa quanto na outra. A função, ela é maior que x mais 2, né? Função maior que x mais 2, ou y maior que x mais 2. Onde é que o y é maior que x mais 2? Ou y é maior que a função? Então a gente marca essas regiões para poder ter esse cenário. Tem gente que vai utilizar aqui a questão da intersecção dos intervalos aqui para definir isso. Como? Aqui nessa primeira eu gero uma reta, que ela é maior que 6. Vamos dizer que o 6 esteja aqui. Então tudo que for intervalo fechado e tudo que for maior está aqui. Faço uma segunda linha embaixo, que aí é do menos 6. Tudo maior aqui, maior igual. E aí a gente faz uma intersecção, que é uma intersecção, sempre ela é a partir de uma posição que ela é igual, né? Elas têm condições iguais. Por exemplo, aqui no menos 6, eu tenho ele, essa região do menos 6 até o 6, ó, eu só tenho a reta de baixo que contém essa condição. A de cima, não, ó. A de cima eu vou ter ela somente a partir do 6 positivo e a de baixo converge a partir do 6 positivo. Ó. 6 positivo, 6 positivo. Então a intersecção de retas ela sempre é a região que é igual. O que é igual causa intersecção, o que é diferente fica de fora. Então, interpretando assim, ó, fazendo a intersecção entre os resultados, o que, que ele está querendo me dizer? Está querendo dizer que ela vai ter valores, ó, f de x ou y menor ou igual a tal resultado, vai estar compreendido nessa região aqui, ó, de 6 até o mais infinito. Essa seria a definição correta. Quando a gente tem dois valores, é necessário que a gente faça sempre esse estudo dos resultados, uma intersecção, para a gente ter o resultado correto, certo? Então, se fosse botar lá a definição, aqui a resposta já estaria pronta, ó, nesse caso, nesse primeiro. Nesse segundo, eu teria que botar lá que seria o meu resultado do 6 fechado até o mais infinito, conforme o intervalo estabelecido ali. Certo, gente? Alguma dúvida? Dúvidas, sugestões? La pergunta nenhuma? Então, por enquanto está tranquilo, está favorável. Então vamos fazer um exercício voltado aí para essa relação da gente ter esse estudo, né? De regiões onde ela é maior, onde ela é menor, enfim. Então é importante a gente ter
esse cenário. Na verdade, o estudo que a gente vai fazer, ele é um estudo, primeiro com igualdades, né? Eu vou fazer ali primeiro um exercício com igualdade, para a gente avaliar onde, conforme o enunciado que eu vou colocar aqui no quadro, depois a gente vai aprofundando um pouco mais. Então, vamos dar esse primeiro enunciado aqui. Vamos lá. Número. Não. Hum, Agora vamos para a função em questão. Eu vou fazer um exemplo do lado ali, só para vocês terem uma, uma referência. Então, ali a função vai ser y igual a f de x é igual a x quadrado menos 4x mais 3. Tá? Então, gente, qual é a referência que vocês vão utilizar para fazer a interpretação, né? Estude os sinais. O que que isso quer dizer na prática? Vocês vão ter, vamos pegar um exemplo com uma função similar. Vamos supor que eu calculei ali, fiz todo o processo de achar raízes e montar o gráfico, e aí a minha função ela deu assim, ó. Eu tenho uma raiz no zero e uma raiz no 3, por exemplo. E aí eu tenho que fazer o estudo dos sinais. Então, o que eu vou dizer? Eu vou olhar para a curva. Ó, sempre o eixo X vai ser minha referência. O meu eixo X, o que eu tiver para cima é positivo, ou seja, qual é a região que é positiva? É essa região aqui, ó. Porque é onde eu vou o quê? Qualquer número que eu pegue de X aqui, vamos supor que a gente pega um menos um, a gente encontra um correspondente positivo em Y, ó. Um Y positivo. Já para essa parte aqui da concavidade, ó, ela está abaixo de x. Então, essa região aqui a gente pode dizer que ela é negativa. Por quê? Qualquer x correspondente, por exemplo, o número um aqui, correspondente, eu vou ter um y negativo. E depois eu vou voltar a ter uma condição positiva aqui, ó, daqui para mais infinito. Então, ou seja, se eu pegasse qualquer número aqui, um 4, eu teria um correspondente positivo também. Então, pela, pela região onde a curva está, a gente define qual é o sinal dela. Então, a ideia é que vocês primeiro façam, a partir dessa função dada, montem o gráfico e definam que região ela é positiva ou negativa. Tá bom, gente? Então, tempinho aí para vocês montarem e na sequência a gente já faz a correção. Tá bom? 1, 2, 3 e partiu!
Então vamos lá para a correção, gente. Então, como é algo gráfico, vou desenhar ali. A gente vai bater aquela bolinha para ver se ficou parecido, igual, enfim. Essa é a ideia. Tá, então, vamos para o esboço. Nesse caso, então, eu vou pegar um atalho que eu vou resolver por soma e produto, né? Aqui a soma é o sinal contrário, mesmo número com sinal trocado, vai dar 4. E o produto é o próprio termo independente que dá 3. Então, aqui, candidato vai ser 3 vezes 1. Que na soma, os mesmos números como 3 mais 1 dão 4. E aqui, então, a gente tem como x' o 3 e tem x2' o 1. Certo? Então tá aí. Essas são as raízes dessa nossa função. Fazer aqui do lado. Então, o gráfico referente. A gente vai ter, então, o valor das raízes, então, 1, 2, 3. Vamos fazer um pouquinho maior aqui a unidade. 1, 2, 3. E aqui nós vamos para a marcação do termo independente. Então, termo independente aqui é o 3. 1, 2, 3. Um pouquinho mais acima. 2, 3. E aí, então, passamos a curva aqui nessa região. Então, vai ser assim e assim. Seria o esboço da função dada ali. E aí, em relação aos sinais? Então, ela vai ter sinal positivo aqui, ó, do menos infinito até chegar no 1. Do 1 em diante, passa a ter sinal negativo, ó, a curva tá para baixo. E depois, ó, tá para baixo, volta para cima novamente. Então, ó, sempre usa esse método, ó. A curva tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima, positivo. Foi para baixo, para baixo, para baixo, negativo. Para cima, para cima, para cima, positivo. Então aqui vai ser positivo até o mais infinito. Então seria essa aí o estudo dos sinais desse problema aqui, tá? Então, caso apareça um problema aonde seja necessário só fazer esse estudo, é bem tranquilo de fazer, não tem muito mistério, tá? E, gente, deu bom aí pra vocês? Deem ok no chat ou abra o mic pra confirmar aí se deu divergência ou não. Deu certo. Perfeito. Temos aí um ok. Então, o estudo de sinais é bem tranquilo, não tem muito o que a gente debater sobre. Então, se a seguir esse protocolo aqui vai dar certo sempre. Vamos então para mais uma, mais uma resolução aqui, número 2 da noite. Vou botar aqui. Então, determine ou todos os valores de x que verificam a inequação x quadrado menos 7x mais 8 menor ou igual a zero. E aí, gente, agora temos uma questão de inequação. Tá? Aí a gente fez com uma com equação e agora nós vamos ter uma com inequação.
o processo ali da gente fazer o esboço do gráfico ele é exatamente o mesmo, como se fosse uma igualdade. A gente vai montar o gráfico, acha as raízes, aquela coisa toda. Tá? Então, vamos dar ele aqui no cálculo. Então, a gente pode fazer por Bhaskara aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver por soma e produto. A soma aqui dá 7 e o produto dá 8. Lembrando que a soma é sempre o B com o sinal contrário. O produto é o próprio termo independente. E a gente pode pensar em possíveis produtos para 8. Ó. A gente pode pensar em 1 vezes 8, tá? Dá 8. 2 vezes 4, beleza? A gente pode pensar em nos seus negativos, né? -1 vezes -8. A gente pode pensar em os negativos aqui também, ó. -2 vezes -4. Então, possibilidades aí de produto que deem 8, tá? Aliás, trocando aqui, acho que eu escrevi, não é 8, é 6 aqui, só para fazer a correção. 6. Vamos de novo. 1 vezes 6, ou 2 vezes 3. No caso, -1 vezes -6, ou 2 vezes -3. Agora fazendo devida correção. Bom, agora eu vou testar isso aqui na soma e um desses candidatos tem que dar 7, pegando os algarismos, né? Então aqui, para dar 7, vamos ver. 1 mais 6 dá 7. Então já até conseguimos achar, ó. 1 mais 6 dá 7. Então esse aqui é o candidato, o melhor número possível. E aí a gente conclui que o nosso x' equivale a 1 e o x2' equivale a 6. Essas são as raízes. Se fizesse pelo Bhaskara, ia achar a mesma coisa. Na sequência, vamos para o esboço. Então, o esboço do nosso gráfico. A gente vai ficar com o 1 marcado aqui. 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos por aqui. E o termo independente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui. Então, a nossa curva, ela passa por aqui. Aí. Um pouquinho mais abertinho aqui. Então, tá aí a nossa função dada. E aí, a pergunta que ele faz: determine todos os valores de x que verificam aí na equação, que diz que essa função, ó, onde a função ela é menor que zero. O que a gente definiu que a função é menor que zero? É sempre quando a curva lá embaixo. Ó, maior, 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 menor, 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 maior. Então, a gente tem como a região de definição essa daqui, ó. Vamos dar um destaque em azul, ó. É nesse ponto. Como ele é menor ou igual, ó, tem intervalos com as bolinhas pintadas, ou seja, um intervalo fechado. E aí, como é que a gente dá a resposta disso aqui? A gente tem duas formas de representar a resposta disso. Tá? Mais tradicional aqui, que seria só escrever nos colchetes, ó, para dentro, ó, boquinha para dentro, de 1 até 6,
Esse é o formato. Ou esse aqui que o pessoal geralmente acha mais chato. X pertence aos reais, tal que 1 é menor que x, menor ou igual que x, menor ou igual que 6. É uma outra forma de representar também o intervalo, tá? Então sempre é padrãozinho isso aqui. X pertence aos reais, tal que. Esse símbolozinho aqui, esse tracinho aqui, simboliza tal que. Não confundam com tal que. É tal que. Ah, fazendo aí brincadeiras à parte aí com o jargão, tá? Então é tal que. Fazendo esse estudo, se aparecer umas alternativas assim ou assim, é tranquilo de tu achar essa resposta. Então, qualquer valor que esteja compreendido no intervalo de x valendo 1, e aí lembrando que ele é fechado, o 1 entra, o 6 também entra. Então, entra 1, entra o 6 e entra todo mundo que está ali no meio. 2, 3, 4, 5, os seus decimais entram todos ali. Tá bom? Certo. Alguma dúvida aí, gente? Tranquilo? Então, estudo de em cima das inequações, a gente definiu o sinal ali. Agora vamos pro polêmico, né? Polêmico da noite. Que é quando a gente tem um processo. Aí esse modelo aqui você tem que gravar, tá? Que ele é diferente desses aqui, porque a gente está fazendo tudo individualizado aqui. E aí pode aparecer algo assim, ó, uma observação de uma f de x sobre v de x. É quando ela é uma equação que ela traz uma razão, ela é uma razão entre duas funções. A gente vai ter essa compreensão. E aí pode aparecer inequações aí para a gente de resolver. Vamos botar um exemplo aqui, então, de como poderia aparecer isso. Então, a gente vai ter x quadrado menos 5x mais 6. Isso aqui sobre menos x quadrado mais 16 maior igual a zero, por exemplo. E aí ele pode perguntar lá, resolva a inequação acima. Vamos ver como é que se comporta esse tipo de problema. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer estudo individualizado, tá? A gente vai ver que tipo de sinal a gente vai ter aqui, ó, porque para valores dessa função maiores que zero, parecido com essa aqui, e a mesma coisa de baixo. Então, essa é a questão que a gente vai aplicar. Então, vamos para o desenvolvimento. Então, vamos pegar a função de cima. X quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a zero. Então, vamos chamar essa aqui de f. Então, aqui a gente vou aplicar também ali o conceito de soma e produto, para a gente ir um pouquinho mais rápido. Ó, então, a soma aqui, sinal contrário, 5. Produto é o próprio termo independente, 6. Vamos pensar no produto primeiro. Então, 2 vezes 3 é um candidato bom. Isso dá 6. E na soma, 2 mais 3 dá 5. Fechou. Então, o meu x' equivale a 2, meu x2' equivale a 3. Beleza. Então, aí fazendo o esboço do gráfico aqui embaixo, ele seria marcar o 2 e o 3 aqui, e seria uma parábola voltada para cima que corta no 6 aqui.
Então, e como ele é um intervalo fechado, ó, eu vou considerar então só quem é maior e igual a zero. Ou seja, o que que é maior aqui? Quem está para cima. Quem está para cima. Tá? Então, quem é maior é o quê? Vou botar em azul aqui para destacar. Do menos infinito até o 2 e depois do 3 até o mais infinito, ó, desse intervalo aqui e em diante. Esse é a parte maior. Tá, ó, tá, vem que a gente vai compreender. Aqui, esse intervalo do meio, ó, de entre 2 e 3 é valores menores que zero. Então, não conta. Vamos para a segunda função, na G. Então, na G, a gente vai ter lá a menos x quadrado mais 16 maior que zero. Aí, aqui tem um macetezinho. Ó, passa o 16 para lá, ele vai mudar de sinal. Vai ficar menos x quadrado maior ou igual a menos 16. Só que para eu tirar esse menos, eu preciso multiplicar por menos 1 os dois lados. Quando eu faço isso, eu mudo o sinal tanto dos elementos que eu tenho na esquerda e na direita, como o sinal da desigualdade. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Quando eu faço esse procedimento, eu fico com x positivo menor ou igual a 16, que agora eu consigo concluir. Essa potência aqui, expoente 2, fica x menor ou igual a raiz de 16. E logo meu x menor que mais ou menos 4. Então, esses aqui são os valores referidos aí para a nossa dinâmica. Beleza. Então, nesse caso aí, nós vamos ter uma função que ela é negativa, se a gente montar o gráfico dela. Então, vamos lá. Negativa. Então, a gente vai ter o 4 e o menos 4. E o termo independente no 16. Vamos marcar o 16 aqui. Então, nós vamos fazer este movimento aqui. Então, tá aí a nossa curva. Y e a origem é zero. Beleza. Agora, gente, a gente tem que definir aonde ela é maior, né? Que foi o que a gente fez. É essa aqui, ó, a função maior que zero. Onde é que ela é maior que zero? Ela vai ser maior que zero aqui, ó, nesse do meio. Maior ou igual. Fechado aqui. Tudo que estiver aqui no meio é maior. Ó, então entre menos 4 e 4. Ó, porque, ó, a partir do menos 4, ela tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Ela passa para baixo só depois. Ou ela tá embaixo, passa para cima, vai para baixo. Então, a parte que tá para cima, ela é entre menos 4 e 4. Então tá aí. Definido isso, agora eu venho e faço uma intersecção entre esses intervalos. Pode pegar como reta mesmo. Então, a gente já tem as retas definidas aqui no eixo X. Ó, a primeira, que é a F, ela é definida entre 2, vamos dizer que o 2 esteja aqui, e o 3 aqui. Agora a gente desenha a G embaixo. A gente vai ter o menos 4 aqui numa das extremidades. Ó, a gente pode definir que o zero fica mais ou menos por aqui. Ó. 2, 1, 0. Aqui. E a gente tem
o menos 4 por aqui e o 4 por aqui. Ó. Então, quando a gente fizer a intersecção, ó, pense o seguinte: essa de baixo ela é o intervalo de menos 4 a 4. O de cima é do menos infinito até o 2 e depois do 3 até o mais infinito. E aí a gente vai contabilizar somente quem é igual, quem é diferente sai fora. Vamos lá. Então, ó, comparando as duas, tudo igual. Chegando ao 2 é diferente. Porque entre 2 e 3, eu não tenho esse intervalo compreendido, mas eu tenho esse. Tá? Então, como é que se dá uma intersecção? O que é igual fica, o que é diferente sai. E aí agora a gente tem condições de dar a resposta para o nosso problema. Resolva a inequação acima. Qual é a solução dessa inequação? Eu vou dizer que a solução dela, ela está de menos infinito, mas a gente tem outra coisa que também a gente pode restringir, ó, que é aqui, ó. Como aqui termina, é fechado no 4, isso aqui segue para mais infinito, ó, e para cá também. Então, ó, de novo, ó, aqui tem que considerar as extremidades. Porque aqui eu tenho igual. A partir daqui para cá ou daqui para lá é diferente. Também sai fora. Ó. E aí, como é que fica a definição do nosso intervalo? Vai ser a resolução da solução da inequação vai ser fechado no menos 4 até o 2. Ó, até o 2. Esse 2 aqui ele é fechado também. União, aliás, união, botei interseção, mas é união com outro pedacinho que ficou, que é do 3 até o 4 positivo. Lembrando que aqui, ó, também é intervalo fechado, por isso que eu estou botando colchete tanto no 2 quanto no 3. Eles são intervalos que são fechados também. Então, por isso que eu considerei eles no intervalo, certo? Então, é um pouco disso aí, tá? Que a gente tem como definição. Tá, mas vamos olhar para as extremidades aqui, ó. Eu sempre gosto de discutir sobre essa questão de colchetes e parênteses, que ele sempre dá polêmica. Ah, nesse caso aqui, é correto eu colocar ele fechado as extremidades? Não. Por que que não é correto eu colocar? Porque essa daqui, ela vai para menos infinito. E aqui, ó, quando eu tenho uma bolinha fechada, no momento que eu faço a intersecção das extremidades, eu vou considerar como uma bolinha aberta, tá? Porque eu faço uma intersecção entre os valores, e aí posso, inclusive, utilizar a questão do sinal para justificar essa mudança. Então, aqui o sinal, posso dizer positivo, 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 positivo. Então, só vem para cá. Então, é tudo positivo aqui, ó. Positivo, e aqui é tudo positivo. Aqui embaixo, eu vou ter para cá, ó. Aqui no meio tem positivo. Positivo, 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 positivo e positivo. Mas aqui nas extremidades de baixo eu tenho negativo e negativo. Negativo, negativo. Negativo, negativo. E aí, se eu for olhar aqui, ó, a operação que eu tenho entre o intervalo, esse 4 que está aqui, ele é um intervalo fechado. Quando eu faço a intersecção, o 4 ele não fica dentro do intervalo de intersecção. Ele fica como intervalo aberto por conta da mudança de sinal que tem aqui, ó, exatamente na parte onde tem o 4. E também tem mudança de sinal, ó. Mais aqui, menos aqui, tem mudança de sinal na outra extremidade. Aqui no meio, ó, no 2 e no 3, não tem mudança de sinal. Ó.
Ele vem sendo positivo aqui e vem sendo positivo embaixo, ó. Então ele é mais com mais e aqui mais com mais. No meio é diferente, por isso que a gente desconsidera. Seria menos, né? Se a gente considerasse a de cima, a que seria menos também. Ó, menos com mais. E aí o que acontece? Na extremidade do 2 e do 3 eu tenho positivo positivo. Por isso que ela entra. E aí a gente faz agora a adequação, né? A resposta certa vai ser com o colchete aberto, tá? Mudança de sinal nas extremidades sempre vão trazer o colchete aberto. Então essa é a dica para esse tipo de problema. Na próxima aula nós vamos fazer mais alguns exercícios desse aqui, tá? Intersecção, porque isso aqui é uma coisa meio xaropinha, então a gente tem que fazer várias vezes para poder pegar bem a dinâmica, tá bom? Era isso, gente. Um forte abraço para vocês, uma boa noite e sexta-feira nos encontramos novamente, tá certo? Um abraço e até sexta. Fui! Boa noite.